Bom dia, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso programa Teologia para o Seu Dia, um programa de responsabilidade da Assembleia de Deus em Rio Branco, igreja liderada pelo pastor Luiz Gonzaga de Lima. E o nosso programa ele tem como objetivo trazer a reflexão bíblico-teológica, reflexão bíblico-teológica, trazer para você uma palavra bíblica para o seu coração, trazer a clareza que é possível tirarmos da palavra de Deus, às vezes com temas teológicos, outras vezes com temas essencialmente bíblicos, como é exatamente o nosso caso hoje, que vamos estar agora continuando a nossa reflexão sobre o livro de Tiago, sobre a epístola de Tiago. E esse é o nosso tema do dia, é a nossa imersão teológica. E nós queremos convidá-lo para ler conosco o texto bíblico. Como sempre mencionamos aqui, estamos usando a tradução à mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea, visando exatamente trazer uma explicação mais clara do texto sagrado. E nesses momentos aqui, a epístola de Tiago. Estamos no capítulo 3 de Tiago, na segunda parte, e vamos ler agora Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Você pode acompanhar aí na sua tela. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. A ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem, é diabólico. Lembrem-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia, é para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Essa é a nossa leitura bíblica deste momento de reflexão bíblica, Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18, e vamos aqui trazer alguns comentários sobre esse texto, mas queremos antes contextualizar um pouquinho. Já estamos tratando desse livro, desta epístola, dessa carta de Tiago já há alguns encontros, lembrando que a epístola de Tiago foi escrita, segundo a tradição, por Tiago, irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José. Esse Tiago, ele teve um encontro com Jesus após a ressurreição de Jesus. Antes, ele não cria em Jesus como sendo o Messias, mas ele teve um encontro com Cristo e ele se converteu, tanto ele quanto Judas, o outro irmão dele, que não é o Iscariotes. E esse Tiago, ele se tornou, posteriormente, um dos líderes da igreja em Jerusalém, da igreja cristã, dos irmãos que habitavam em Jerusalém. E ele escreve essa epístola ainda na segunda década aí da era cristã, mais ou menos aí pelo ano 47, 49, depois da morte de Cristo, aí uns 19 anos aproximadamente. E esta carta, ela é muito importante para nós, porque a linguagem dela, a mensagem de Tiago, é uma mensagem que fala diretamente ao nosso coração e inclui a nossa época. Quando nós lemos Tiago, parece que ele está escrevendo hoje para a gente. Então é por isso que estamos trazendo esta reflexão sobre Tiago e falamos no programa passado sobre Tiago capítulo 1, versículos 1 a 12 e agora versículos 13 a 18. Cuidado com o que você fala. O poder da língua e como dominá-la foi o que vimos no programa anterior. E hoje falaremos sobre a sabedoria terrena e a celestial, a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. Tiago apresentou duas características do cristão maduro.
ele é paciente em meias tribulações, ele fala sobre isso no capítulo 1, e ele pratica a verdade. Tiago fala no capítulo 2 sobre isso. No capítulo 3, Tiago trata da terceira característica do cristão maduro, que é exatamente o controle da própria língua. O cristão maduro controla a própria língua e detém uma sabedoria que é celestial, e não meramente terrena. E aí nós começamos já esse comentário sobre esse texto. A sabedoria terrena, ela difere da sabedoria celestial. A sabedoria celestial é o que devemos buscar, sobretudo na palavra de Deus. A sabedoria terrena e a celestial, vamos ver exatamente esse contraste entre essas duas sabedorias. Esta parte da epístola de Tiago poderia ser chamada de a história das duas cidades, porque ele trata sobre o reino da sabedoria, que é contrastado com o reino do sentimento de rivalidade. O primeiro, o reino da sabedoria, é do alto e conduz à paz. Enquanto que o segundo reino, que é o reino da sabedoria terrena, ele leva à confusão. Tiago apresenta a solução. E qual é a solução? A sabedoria que vem do alto, genuína. Este assunto está dentro da temática do controle da língua, como já comentamos, né? Está dentro da temática do controle da língua. Quando nós lemos um texto bíblico, um capítulo, alguns versículos, nós às vezes ignoramos que aquele versículo, aquele texto, aquele capítulo está inserido num contexto maior. E quando Tiago escreveu esta epístola, ele não a escreveu por capítulo. É lógico que ela tem uma divisão por temática, mas ele escreve uma carta aos irmãos que estavam dispersos, precisando de uma palavra do céu. E esta carta, ela tem uma unidade. Então, quando nós terminamos o capítulo 2 e entramos no capítulo 3, nós vemos que há sempre uma ligação. Por mais que nas nossas vidas há uma divisão de capítulos, de versículos, às vezes de temática, mas há, evidentemente, uma unidade nesse texto. Então, Tiago vinha falando sobre o controle da língua, sobre o autocontrole, sobre o domínio próprio. E aí, no versículo 13, ele vai exatamente e indaga. Veja na sua tela aí o que ele pergunta. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver, escute a sabedoria, viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Veja que interessante, que texto claro nessa tradução. O que importa é como você vive, não o que você fala. E aí a gente recorda do que Jesus sempre censurava nos fariseus e escribas de sua época, que eles colocavam uma carga pesada, em certa ocasião ele falou isso, sobre as pessoas que nem eles, nem os pais conseguiam carregar. Então há pessoas que colocam sobre o outro uma carga que ele não consegue carregar. Mas trazendo para o nosso texto aqui, nosso contexto, o que Tiago está falando, especialmente, é que o que conta é o que você é, como você age, como você se conduz. E isso vai falar incomparavelmente mais alto do que as suas palavras, os seus atos. E para compartilhar aqui a palavra, os meus atos, a nossa conduta, ela fala muito mais alto, a ponto, inclusive, de silenciar aquilo que nós falamos verbalmente. Então, o que conta é como nós nos conduzimos. A sabedoria para Tiago não é meramente intelectual, mas também comportamental. Por isso, ele destaca a mansidão de sabedoria, o escutar a sabedoria e o viver com humildade, como condutas esperadas de quem é sábio e inteligente. O contexto desta abordagem da sabedoria é o controle da própria língua. E a pergunta de Tiago relaciona esse autocontrole com a qualidade de ser sábio. Ou seja, ele diz que quem é sábio controla a própria língua. Quer ser considerado sábio? Quer ter a reputação de quem de fato entende? Então, seja sábio. Então, essa a receita e a ligação que Tiago faz entre o autocontrole, o controle da língua e a sabedoria. Veja o que diz esse mesmo texto em 3 traduções diferentes, né? Em 3 versões bíblicas. Na Nova Almeida Atualizada, como temos.
Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Na Almeida Revista e Corrigida, traz o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente? Está perguntando. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E numa versão católica, aqui para compartilhar inclusive com os nossos espectadores que são católicos, que porventura estejam nos assistindo, numa versão católica: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Particularmente, eu achei essa tradução muito maravilhosa. E aqui só lembrando que o texto da Bíblia Católica, essencialmente, é o mesmo texto das Bíblias protestantes, com exceção de que as Bíblias católicas contêm 7 livros a mais, considerados apócrifos, que não constam na nossa Bíblia protestante. Esse texto que nós lemos aí, ele traz exatamente uma palavra que gostei muito, que é exatamente obras repassadas de doçura e de sabedoria. Então, a pessoa que é sábia, ela é doce, ela não é amarga. Sabe aquela pessoa amarga, que o que ela fala entristece quem está perto? Que nós costumamos chamar de pessimismo. É aquela que sempre diz que não vai dar certo. Ou mesmo aquela que se atreve a amaldiçoar. Aquela que não fica feliz com o progresso, com o sucesso do outro. Pessoas que trazem amargura. Particularmente, precisamos estar longe dessas pessoas. Ou, se estivermos perto delas, precisamos trazer palavras que adociquem, né? Ou que adocem essa pessoa e o ambiente. Às vezes é preciso um contraste, né? Se tem alguém que só fala palavras amargas, precisamos ser aquele ou aquela que vai trazer palavras doces. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e sabedoria. No Antigo Testamento tem a história de um homem chamado Nabal. O seu próprio nome até combina, né, rima com a sua característica, que era um homem muito mau. Era um homem amargo. Tão amargo que ele findou perdendo todos os seus bens, a sua bela esposa e a vida, porque a sua amargura o consumia. Era uma pessoa que não valorizava momentos doces, momentos importantes. Se quiser saber mais dessa história, você pode procurar no Antigo Testamento, especificamente no livro de Samuel. Você vai ver a história de Nabal e Abigail, né? Esta Abigail depois tornou-se esposa de Davi, depois de viúva, né? Então, é o exemplo de uma pessoa que era amarga. Então, precisamos nos sondar, vez por outra. Será que nós somos amargos ou doces? Será que nossas palavras alegram o ambiente ou trazem tristeza? A verdadeira sabedoria, ela é expressada em palavras doces. Que Deus nos dê graça para isso. Continuando, Tiago destaca as obras em mansidão de sabedoria como conduta que evidencia a genuína sabedoria e inteligência. A mansidão, ela aparece em Gálatas, lá no fruto do Espírito, né? Gálatas 5:23, como fruto do Espírito, ao lado do domínio próprio. Olha que interessante. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala sobre a mansidão, ela está bem do lado do domínio próprio, do autocontrole. A mansidão era considerada pelos gregos como fraqueza, mas Jesus a elevou a uma virtude cristã fundamental. Nós vemos isso nos evangelhos, né? Quando Jesus fala sobre a mansidão. Vou ler aqui para você. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus falou isso. Também disse, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja bem, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, se alguém não é manso, se uma pessoa não é mansa, e se essa pessoa não é humilde, ela precisa procurar o mestre, precisa ser influenciada por Jesus, que disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A mansidão, ela não se confunde com covardia. Não.
A mansidão não provém da covardia ou passividade, mas de confiar em Deus. Inclusive esperar o momento certo para falar, para agir. Isso é mansidão. Vejamos então o que temos agora em Tiago capítulo 3, versículos 14 a 16, dentro da nossa reflexão. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem, é diabólico. Lembrem-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros, ou se aproveitar dos outros, veja só, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. Essa linguagem mais clara impossível, né? Então, Tiago diz, inclusive, usando uma linguagem nossa, né, nessa tradução, que essa onda de dizer que é sábio, por si só, isso não é sabedoria. Arrotar sabedoria, de repente você estender o seu currículo diante de alguém ou diante de uma plateia para mostrar o que você é, na verdade, não é, você está mostrando o que você pensa que tem, né? Isso não é sabedoria. Isso, na linguagem de Tiago, é pura malandragem. Quem nunca passou por isso, né? De repente você está participando de um evento e chega aquele professor que você sabe que ele é gabaritado, mas ele leva bastante tempo para falar sobre a sua alta formação. Quando você quer, de fato, é ouvir sabedoria dele, não o currículo meramente, ainda que o currículo faz parte da pessoa, né? Mas isso não é para ser ostentado, sobretudo, para humilhar as pessoas, de forma alguma, né? Tiago diz que essa sabedoria terrena, essa sabedoria que quer sempre a contenda, que causa confusão, ela é diabólica. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros, ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. A verdadeira sabedoria, ela não se ostenta com palavras, mas com atitudes. Seguindo, a ambição de espírito, a que Tiago se refere, ela é exatamente a antítese da verdadeira sabedoria, que é caracterizada pela mansidão e humildade. A verdadeira sabedoria é caracterizada pela mansidão e humildade. A inveja amargurada e o sentimento de rivalidade não condizem com o caráter justo de Deus e, por tabela, com a atitude cristã. Isso não combina. Então, ser cristão e ter exatamente inveja, e ter esta amargura invejosa, né, ou inveja amargurada, a ambição de espírito, isso não condiz, não é uma atitude cristã. Não condiz com a atitude cristã. Não é isso que Jesus nos deixou como exemplo. Sigamos. Vamos ver aqui o que não é sabedoria, né? O que não é sabedoria. O sentimento de rivalidade é uma disposição voluntariosa para se dividir um grupo, a fim de obter poder e prestígio pessoal, que é a discórdia. Você se sente tentado a aumentar uma discussão, espalhar boatos ou alimentar o fogo da discórdia? Como é que você se sente diante de uma oportunidade de colocar fogo mais ainda na discórdia? As palavras cuidadosas, convincentes, sábias e gentis são as sementes da paz. E Deus ama os pacificadores. Olha o texto bíblico aí. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está lá nas beatitudes, né? Ou nas bem-aventuranças. E Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados. É aquela pessoa que leva paz onde há guerra, né? Onde há discórdia. Se não tiver como levar paz de forma alguma, mas ela não vai incendiar mais aquele fogo que já está causando discórdia. A amarga inveja e o sentimento faccioso são inspirados pelo diabo. Isso está no texto sagrado. É fácil sermos atraídos por desejos errados devido às pressões dos outros ou da sociedade. E olha que interessante, se não forem bem entendidos
conselhos como: faça valer os seus direitos, persiga seus objetivos, fixe metas elevadas. Esses conselhos, ainda que bons, eles podem nos levar à cobiça e competitividade destrutiva. De repente, eu ou você, levados por essa ânsia, podemos ignorar a importância das pessoas e valorizarmos mais as conquistas. Conta-se que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que conquistou praticamente o mundo todo da sua época, ele, quando não tinha mais o que conquistar, ele sentou-se à beira da estrada e chorou porque não havia mais o que conquistar. Mas quando você olha a história de Alexandre, que foi um grande homem, um grande conquistador, Alexandre da Macedônia, filho de Filipe, ele morreu jovem, antes dos 40 anos. Então veja, as conquistas são importantes para nós. Galgarmos posições melhores e maiores são importantes para nós e para nossas famílias. Novas conquistas são importantes, mas não são mais importantes do que as pessoas. Cursos, por exemplo, são importantes. Formação acadêmica é importante para nós. Um novo emprego, um novo concurso, são importantes para nós e nossas famílias, mas não são mais importantes do que nossas famílias. Não são mais importantes do que a esposa, o esposo, os filhos, as pessoas que nos cercam. As pessoas valem mais. Se o que fazemos é em benefício das pessoas e não prejudica elas, sigamos em frente. Avancemos, conquistemos. E aproveitando o novo ano, vamos avançar. Vamos para novas conquistas. Mas sempre nos lembrando que as pessoas valem mais do que isso. Buscar a sabedoria de Deus nos livra da necessidade de nos compararmos aos outros e de cobiçarmos aquilo que eles têm. Você pode, de repente, olhar para alguém, ver o que ela tem e desejar ter também, sem que para isso ela tenha que perder o que ela tem. Você pode conquistar também. Eu recordo, quando eu era menino, ainda adolescente, e eu trabalhava vendendo fruta na rua, vendendo picolé, vendendo laranja, juntando garrafinha, que na época não era latinha, era garrafa, e vendendo, juntando alumínios espalhados pela cidade. E era um serviço bem puxado para a minha estrutura física. E eu olhava para pessoas que tinham um emprego melhor. E eu desejava ter, mas nunca desejei ter o delas, ou para que elas perdessem o que tinham, para que eu tivesse. E eu me lembro que, quando fui morar no Calafate, tinha vários irmãos, amigos, conhecidos da igreja, pessoas maduras e parentes também, que trabalhavam na Universidade Federal do Acre. E eu vi aquilo como algo inatingível para mim. E eu ficava imaginando o quanto era confortante, e seguro ter um salário todo mês. E um salário bom. E eu desejava ter uma vida melhor. Mas desejar ter algo melhor não é desejar o que é do outro, ainda que você deseje ter o mesmo que o outro tem, inclusive ao lado dele. E o tempo se passou, passaram-se pelo menos 2 décadas, e Deus me deu o privilégio, a oportunidade de, através do concurso público, chegar a trabalhar na Universidade Federal do Acre, um lugar onde o meu tio trabalhou, onde um primo meu trabalhou e onde muitos amigos e irmãos da igreja trabalhavam, que eu conhecia e conheço, e Deus me deu esta oportunidade. Mas não foi puxando o tapete de ninguém, não foi desejando o que é do outro, foi trabalhando e estudando. É por isso que eu costumo dizer que é uma coisa que a gente sabe que dá certo, Tem algumas coisas duvidosas que surgem de repente aí na sociedade, que são incertas, mas uma coisa que a gente sabe que dá certo é o trabalho e o estudo. É o trabalho e o estudo. E graças a Deus eu fui brindado, brindado por Deus com oportunidades que foram aproveitadas. E isso tudo é dom de Deus, porque são dádivas de Deus. Tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, vem do Senhor. Voltemos então, vamos ver esse texto aqui em outras versões, na Nova Almeida Atualizada, o que não é sabedoria. Tiago 3, 15 e 16. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Na Nova Versão Internacional, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nós poderíamos citar aqui como exemplo o nosso cenário político no Brasil, a cultura da política partidária no Brasil. Nós sabemos, não precisamos indicar partido A ou B, sabemos que na prática e nos bastidores há muito disso. Ambição egoísta. E o resultado? Confusão e toda espécie de males. E pior ainda, isso repercute na vida das pessoas comuns. Então, o que se negocia nos bastidores da política brasileira, por exemplo, o que se acorda entre eles, muitas vezes às escondidas, e infelizmente até de forma clara, televisionada, noticiada, o que se negocia muitas vezes por poder, infelizmente, beneficia eles, mas recai sobre as pessoas comuns como eu e você. Então, o resultado é confusão e toda espécie de males. É aquela sabedoria que a gente costuma dizer, né? Fulano é muito sabido, né? Sabe que existe a palavra sábio, né? Mas quando falamos de alguém que é esperto, nós diferenciamos assim, fulano é muito sabido, é aproveitador. Infelizmente, esta sabedoria, Tiago escreve que ela é animal, terrena, animal e demoníaca. Precisamos buscar a sabedoria do alto. Pode-se afirmar que uma vez que o mundo afastou-se de Deus, perdeu a sabedoria. E nós temos aqui uma citação de Warren Wiersbe, comentário bíblico, ele escreve o seguinte: essa falsa sabedoria tem outra origem, é animal. O termo usado é psukikos, que vem da palavra grega psuke, vida ou alma. Ao que parece, a ideia central é a natureza decaída do homem em contraste com a nova natureza dada por Deus. Há uma sabedoria que se origina na natureza do homem, inteiramente separada do Espírito de Deus. Esta sabedoria terrena, animal, demoníaca, que ela é uma sabedoria que se opõe à sabedoria divina. Não estamos falando aqui do conhecimento acadêmico, do conhecimento prático, até empírico mesmo. Não falamos disso. Falamos daquilo que causa confusão, daquilo que está fundado na inveja, na porfia, na facção, na divisão, não é? Então, falamos disso aí. A sabedoria que vem do alto, vamos ver agora a sabedoria que vem do alto. A solução para a confusão instaurada pela oposição satânica, que repercute na sabedoria humana, é buscar a sabedoria lá do alto. Esta é a solução para se contrapor a essa sabedoria demoníaca e terrena. Esta produz qualidades de bom caráter, como pureza e paz, que são fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, né? Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Então, a sabedoria que vem do alto, ela está inserida ali no fruto do Espírito. O legado daqueles que promovem a paz, em vez de fomentar o conflito, é o fruto da justiça, que é fruto que vem da pacificação da comunidade cristã. Veja bem, pacificação é o oposto de sentimento de rivalidade. Pacificar é levar paz onde há guerra, em poucas palavras, né? Essa paz é um dos atributos cruciais do crente puro e maduro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda como tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com igualdade.
Esta é a sabedoria que vem do alto. Na Nova Almeida Atualizada, nós temos o seguinte: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja que esse texto ele enobrece, ele enaltece a paz em contraponto, não necessariamente à guerra, mas em contraponto à confusão, à inveja, à amargura. A pacificação deve ser uma característica essencial do cristão. Bem-aventurados os pacificadores. Então, como que você e eu agimos diante de uma contenda? Nós somos pacificadores ou somos incendiadores de confusão? Esta palavra é para mim e para você. É uma palavra bíblica. Ela fala com todos nós. Vamos ver a seguir aqui um pouco, porque Tiago ele se parece muito com Provérbios, né? Vamos ver aqui pelo menos 3 versículos de Provérbios que estão dentro dessa temática que Tiago aborda. Provérbios capítulo 9, versículo 10. É um texto bem conhecido esse aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Outro texto, Provérbios 13 e 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios 19, 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará bem. E aqui nós encerramos esta parte do nosso programa, tratando sobre a sabedoria que vem lá do alto, com base em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. E nós deixamos para você aqui uma referência bíblica para você ler, que está em Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 23, né? Que fala sobre o convite da sabedoria. A sabedoria convida eu e você para aprendermos com ela. E sabemos que esse texto, inclusive, é um texto também escatológico, né? Para muitos comentaristas, essa sabedoria se refere ao próprio Jesus, né? De forma profética, lá em Provérbios. Como falei, vamos ler então aqui, Provérbios capítulo 1, vamos ler do versículo 20 ao 24, pelo menos, depois você pode ler todo esse restante do capítulo. A sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz seu discurso. No meio da rua agitada toma seu lugar, e na esquina mais movimentada ela grita. Ignorantes, até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta, posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, e vocês se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Que texto maravilhoso e claro, né? Nós lemos aqui na tradução a mensagem, a Bíblia que estamos usando aqui, para, sempre mostro aqui rapidinho, né? Para tratarmos sobre o livro de Tiago. E lemos agora aqui Provérbios capítulo 1, versículos 20 a 24. É o convite da sabedoria. Como é a sua oração? Que tal você orar como Salomão, né? Desde jovem, adolescente ainda, eu fui despertado por Deus a pedir sabedoria, como Salomão pediu a Deus. 2 coisas que eu pedia: sabedoria e pedia para que Deus me fizesse uma pessoa pacificadora. Então, são orações boas de se fazer. Você pode orar a Deus pedindo assim: Senhor, dá-me sabedoria. O próprio Tiago diz, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, Deus está querendo fazer você, fazer-me, a mim, sábio, mais sábio a cada dia. Aprendamos pela palavra de Deus e aprendamos também com os nossos acertos e com os nossos erros, inclusive com os erros dos outros, né? Aprendamos para que, juntamente com a nossa idade, o amadurecimento da idade,
também nós sejamos pessoas mais sábias. E esta é a palavra que temos neste dia para o seu coração, para o meu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência.